Marcos 16, versículo 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Jesus ressuscitou, quebrando um ciclo da história humana de nascimento, crescimento, vida, atividades, morte. Esse ciclo de nasceu, morreu, foi quebrado por Jesus Cristo, que ele nasceu, viveu, morreu na cruz por nós e ressuscitou vencendo a morte. Amém, amados? Nos dando essa esperança de que a morte não é o ponto final, de que a vida continua com ele, lá na eternidade, aqueles que recebem a ele como Senhor e Salvador. Esse texto está escrito assim: mas ide, isso é a ordem de um anjo, dizendo aos discípulos, aliás, a Maria Madalena, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis. Dizei a Pedro, por que não João? João era discípulo amado, mas aqui há um destaque para Pedro. Eu queria que você se apercebesse esse detalhe. Diz lá um pintor, um artista da Idade Média, que a beleza está nos detalhes. E a Bíblia tem uma série de detalhes, muitos detalhes, que passam desapercebido a nós. Por que não João está essa palavra para Pedro? E a Pedro. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos, obviamente, né? Marcos, né? Mas Marcos era discípulo de Pedro. Pedro foi quem conquistou João Marcos para o Evangelho. E Pedro era o mentor de Marcos. Quem fala para Marcos escrever, quem diz a Marcos, era Pedro. Por isso que no Evangelho de Marcos está essa palavra que você não encontra em João, não encontra em Lucas, nem encontra em Mateus, e a Pedro. Esse detalhe marcou a história de Pedro. Uma palavra, e a Pedro. Marcou a história de Pedro. Uma palavra basta, amém ou não? Marcou a história de Pedro. Por quê, amados? Porque Pedro estava rebentado. Pedro havia caído. Pedro havia chegado no fundo do poço. Pedro chegou ao limite máximo de tombo. Ele estava no buraco. Estava no mais baixo lugar que o homem deveria estar. Por isso, essa palavra, e a Pedro. Nós vamos aqui analisar onde Pedro chegou. Os degraus que Pedro caiu. Ele foi descendo degrau a degrau. Os irmãos foram batizados aqui no último batismo. Um deles, não lembro qual, quase caiu. O pastor Rony depois falou, olha, deixaram o batistério muito bonito, pintaram, mas aquela pintura se tornou um quiabo. Tem que tomar cuidado ao descer. Subir é mais fácil, mas para descer você precisa tomar cuidado para não escorregar. Quem já escorregou a escada aqui? Levante a mão. Eu escorreguei em casa 2 vezes, sou teimoso. Estava lavando o quintal na escada, a escada azulejo já viu, né? E aí escorreguei, saí descendo, sentado, bati as costas. Mas aí de novo, eu sou teimoso. Caiu a 2ª vez, aí fez um hematoma aqui nas costas, poderia ser uma coisa até mais grave. Você precisa tomar cuidado com os degraus.
Pedro desceu os degraus, foi descendo degraus, degraus e degraus. Pedro se converte, ou Pedro tem o primeiro encontro com Jesus através do seu irmão chamado André. André havia encontrado com o Senhor e chamou Pedro e disse: olha, encontrei o Messias. É interessante, o irmão falando ao irmão. Você já tem falado de Jesus aos seus irmãos de casa? Importante, hein? Dar o seu testemunho. André conquistou Pedro para caminhar com Jesus. E Pedro, no primeiro encontro, Jesus disse para Pedro: tu és Simão, mas tu serás Cefas. Em hebraico, grego seria Pedro. A partir daquele momento, Pedro foi conhecido como Pedro, não como Simão. Jesus falou: tu és Cefas, você será Pedro. Entre o que você é e o que você será, eu vou fazer uma obra na sua vida. Eu vou mudar a tua história. Eu vou transformar a sua vida. O único que pode falar e agir transformando vida é Jesus. O único que pode falar você é isso e você será aquilo é Ele. Nós não temos habilidade em nós de nos autotransformarmos. Nós não temos essa capacidade. Podemos evoluir, podemos aprender, mas mudar a disposição do nosso coração, isso é impossível. Diz lá no Velho Testamento, parece um livro de Jeremias: acaso pode a onça dizer, não, eu não terei mais listas? É possível isso? Não terei mais pintas? Eu vou mudar a minha tonalidade, a minha cor de pele? Impossível. Assim os homens também. É impossível mudar-se. Só Jesus pode fazer essa mudança, essa transformação. Então começa uma caminhada e Pedro vai tendo oportunidades com o Senhor de mudar de vida, de ter uma história diferente. Pedro se tornou o líder dos discípulos, era aquele que era o porta-voz, era o mais conhecido, e através dele nós aprendemos muitas coisas. Deus usou Pedro para nos ensinar também, para ensiná-lo, mas também para nos ensinar tantas verdades. E Pedro foi descendo degrau a degrau. Começa a partir do capítulo 16 de Mateus. Aqui nós temos a inconstância de Pedro. O texto diz, se os irmãos quiserem acompanhar, é Mateus 16, versículo 13 em diante. Se você trouxe Bíblia, você vai trabalhar com Bíblia hoje, tá? Se você tem um celular, você vai ter que ficar mexendo no teu dedinho, você vai ter um problema de cãibra no dedo, você já viu isso? Porque a gente vai ver alguns textos nessa manhã, vendo a queda de Pedro. Um aprendizado para mim e para você. Não somos melhores que Pedro em absolutamente nada. Precisamos aprender com os erros dos outros. E Deus usa Pedro como vitrine, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém
e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui Jesus está tendo um diálogo com seus discípulos. Chega para os discípulos e pergunta: o que os homens estão dizendo a meu respeito? O que eles estão falando? E aí eles dizem: olha, um João Batista, outros dizem isso e aquilo ou aquele, mas vós, o que vocês dizem a meu respeito? E Pedro faz uma declaração teológica profunda. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E nisso, Jesus diz: bem-aventurado, Pedro, que bênção, você foi abençoado. O Senhor abriu o teu entendimento para você compreender. Que beleza, Pedro, ótimo, você foi abençoado. A partir daquele momento, Jesus começa a ensinar os seus discípulos. A partir dali, os discípulos não tinham maturidade, mas a partir daquele momento, Jesus começou a ensinar seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém, ser açoitado, ser condenado, ser morto e ressuscitado. Pedro chega e começa a repreender Jesus. Olha o texto. O texto diz: Pedro, chamando à parte, começou a reprovar o Senhor. O Pedro que agora, recentemente, tinha sido elogiado, agora ele é reprovado. O Pedro que teve uma revelação de Deus maravilhosa, é o Pedro que agora é reprovado, é usado pelo maligno, é usado pelo diabo. E aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, nós como igreja, nós precisamos tomar muito cuidado. Parece que o diabo não existe mais. Parece que o diabo não age mais. Parece que todas as coisas foram para o campo da naturalidade. Parece que toda enfermidade é coisa comum, é doença física, não tem mais ação do maligno. Parece que todo problema mental, nós pegamos o que o mundo diz, o que a ciência diz, o que a Organização Mundial da Saúde diz, e a gente se esquece que há problemas malignos, há doenças malignas ao dedo do diabo. Nós começamos a rotular, assim como o mundo que não crê em Deus, assim como o mundo que não tem palavra, assim como o mundo que não conhece o Jesus que nós conhecemos, não tem essa cosmovisão espiritual, nós começamos a usar o que o mundo diz e nós deixamos de usar o que a Bíblia fala, o dom de discernimento. Jesus, certa vez, curou um homem que era cego e mudo. Se nós estivéssemos passando ali, nós dizíamos o quê? É a questão orgânica. Ele está dizendo aí porque é uma questão de debilidade física. E não era endemoniado. Jesus repreende o demônio, o homem passa a enxergar e passa a falar. Nós precisamos ter essa visão, irmãos, de que o diabo está atento. E olha, a ação de diabo se torna mais eficaz quando nós não discernimos, nós colocamos outro nome que não diabo, não maligno. Nós aceitamos passivamente as dificuldades que nós temos mentais, físicas, como sendo algo natural. Precisamos tomar cuidado com isso. Não estou dizendo que tudo é diabo, mas eu não estou dizendo também que tudo é orgânico. A gente precisa ter discernimento. E a gente está aceitando assim normalmente. Alguém tem crise, é síndrome de pânico, já não existe mais opressão espiritual, já não existe mais possessão. Nós automaticamente usamos o que o mundo diz, sem discernimento. Estamos dando remédio para a gente possessa. A gente precisa tomar cuidado com isso.
Nós precisamos ter essa visão, esse discernimento. Alguém está doente, ora primeiro, Senhor, o que é isso? Pergunta para Deus. Naturalmente a gente diz, não, é doença. Pergunta para Deus se é ou não. O Achomani, aquele cristão chinês, se você ler a história dele, você vai ficar impactado. Um dia ele estava doente e orou ao Senhor, Senhor, estou doente. Deus falou, você não está doente. Ah, não estou? Levantou, foi curado. Orou para Deus, falou com o Senhor. E aí nós achamos isso com muita naturalidade. Pastora Milker, da Igreja Presbiteriana conservadora, bem conservadora. Na época, muitos jovens saíram da igreja porque a igreja não permitiu bateria, na época. Igreja bem conservadora. Eu estou dizendo esse quadro para você compreender que não é uma igreja que olha essas questões simplesmente, tudo é maligno, mas pastor amigo que tinha discernimento. Ele estava pregando, uma pessoa caiu, passou mal lá atrás. Terminou o culto, ele chamou um presbítero e falou, olha, vem cá que eu vou mostrar o que está acontecendo. Os médicos estavam tirando pressão, etc e tal. A Milka falou, dá licença, irmão, dá licença. Sai dele em nome de Jesus. A pessoa levantou. O que eu estou fazendo aqui? Eu estava aqui na rodoviária, a igreja presbiteriana fica na rua Elvete, ali próximo à rodoviária, e eu não sei o que estou fazendo aqui. Todo mundo estava tratando como natural. E era possessão. Precisamos ter discernimento. Jesus disse para Pedro, arreda Satanás. Disse para o diabo, não para Pedro. Agora é interessante, o diabo foi, Pedro ficou. Certo? E é interessante isso. Pedro ficou. Pedro aceitou a repreensão, porque de fato, Pedro estava sendo usado pelo maligno. Notem, irmãos, o camarada é elogiado e daqui a pouco é repreendido. Essa inconstância. Será que nesse é o caso, meu amado? De inconstância. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Uma hora sendo instrumento de Deus, daqui a pouco permitindo ser usado pelo maligno. Uma hora dizendo uma palavra sábia, mas daqui a pouco uma palavra truncada, errada, irada, maldita. Pedro aqui começou a caminhar a degraus, e degraus, se você ler o texto depois, você vai ver que Jesus diz para todos que nós devemos negar a si mesmo, depois de repreender Pedro, falando que Pedro deveria aprender essa lição. Caminhar com Jesus é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, instrumento de morte. E quando Jesus diz isso, aí a coisa complica, porque nós hoje não temos a visão correta do que é cruz. Cruz para nós é um objeto, um símbolo, um adereço, até usa-se como bijuteria e coisas desse tipo, mas naquele tempo uma pessoa que carregava uma cruz era um maldito. Ninguém queria ser amigo de alguém que carregava a cruz. O que Jesus está dizendo é que é um instrumento de morte mesmo, assumir esse compromisso radical com o Senhor. Pedro ouviu, mas não se atentou. O segundo degrau é que Pedro possuía um orgulho, uma arrogância espiritual. Marcos capítulo 14, a partir daqui a gente vai ser só em Marcos, deixa a sua Bíblia aberta em Marcos que a gente vai caminhar e ver Pedro falando de si mesmo. Lembre-se, quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos, mas quem ditou foi Pedro. Então nós vamos aprender aqui, ouvindo o próprio Pedro, o seu testemunho, de como ele foi caindo. E aqui é uma coisa linda, irmãos. Pedro está abrindo seu coração. Pedro está falando, olha o que eu fui, olha o que eu fiz. Você já reparou que o nosso currículo a gente só mostra virtudes? Hã? Você coloca lá as fraquezas do currículo ou não? Coloca não, que você é chato,
que você é preguiçoso, que você mostra que... Você não coloca, né? Mas aqui no currículo de Pedro, no relato de Pedro, Pedro está abrindo seu coração e nós vamos aprender com Pedro. Ele vai dizer aqui: olha os degraus que eu desci, olha como eu cheguei lá no fundo do poço. A partir do verso 27. E Jesus disse aos discípulos: sereis uma pedra de tropeço para todos vocês. Eu estou lendo na revista e atualizada, nova revista e atualizada, NAA, tá bom? Voltando, e Jesus disse aos seus discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha ser tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que hoje, nesta noite, antes que o galho cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Arrogância, irmãos. Jesus que está falando, é o Senhor que está falando, e Pedro está se defendendo. Pedro está dizendo: não é bem assim não. Todo mundo aqui, todo mundo pode, mas eu não. Eu sou diferente, eu não. Lembre-se que Jesus já tinha tratado com Pedro, que ele deveria aprender a lição, que seguir a Jesus e negar a si mesmo. Você pode ser membro da igreja, você pode ter atividade na igreja, você pode ser lindo para todo mundo, mas se você não está negando a si mesmo, você não está seguindo a Jesus. Você é só um religioso, você só faz atividades religiosas. Você pode estar seguindo outros, mas a Jesus não. Jesus chama a atenção de Pedro. Pedro, arrogante. Sabe essa arrogância? A lição que Paulo nos diz lá em Colossenses: assim como recebeste a Cristo. Como você recebeu a Cristo? Lembra a primeira vez? Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, você lembra a primeira vez que você tomou uma posição? Acorda seu irmão aí, porque 6 horas é para acordar. Ó. 7 horas, levanta, chamar o Zebete aqui. Coloca um burro aqui, um cachorro, galo. Quem é da época do Zebete aí? Ei, misericórdia. Minha mãe, barbaridade. Aquele rádio lá. Acorde, menino. E galo, cachorro, burro. Não sei onde. Nossa, coisa horrorosa, né? Então, eu não vou usar o Zebete, mas acorda aí. Participa, não durma não. Depois você dorme em casa. Arrogância, irmãos. Olha, assim como você recebeu a Cristo, lembra a primeira vez que você não sabia nada, que você tomou uma decisão de receber Jesus como Senhor Salvador? Assim andai nele, continua, da maneira como você começou. Claro que tem gente que começa errado, tem gente que já chega petulante, chegou ontem, já quero pregar. Você já viu como funciona esse negócio de palco? Teve uma mocinha aqui, que foi membro da igreja, que o líder do louvor me chamou e falou assim: pastor, conversa com essa mocinha que eu estou tendo dificuldade. Pois não. A mocinha falou: eu quero cantar na igreja e eu não concordo que para cantar tem que ser batizado. Primeira conversa, nem sabia o nome dela. Está errado. Se você não aprender a ouvir, você não tem condição de pregar. Se você não aprende a ficar no seu lugar e esperar a oportunidade, Deus te colocar lá, você não serve. Negar a si mesmo, tomar essa posição, essa arrogância espiritual.
A virtude das virtudes é humildade. Isso você só aprende com Jesus. Caminhando com Jesus, você aprendendo o que significa humildade. E humildade tem nada a ver com roupa, tem nada a ver com posse, tem nada a ver. Você tem gente que não tem nada disso, que é uma arrogância. Conhece gente assim, não? Cá entre nós, morar na periferia não deveria ter arrogante, você tem. Camarada sai do trem lotado, sai petulante, como se fosse o Marajá. Pode ser maracujá, mas Marajá não. Humildade, não tem nada a ver com isso. Humildade é algo do coração, e nós só aprendemos isso com Jesus. Na escola de Jesus, 2 matérias importantíssimas você tem que aprender. E não tem como, e é só com ele. Humildade e mansidão. Essas 2 virtudes é só com ele. Aprendei de mim, caminhando comigo, o que significa humildade e mansidão. Só. Se você pegar aí o homem de sucesso segundo o mundo, você não vai ter nenhuma dessas virtudes. É só com Jesus. Pedro, arrogante. Olha para o teu irmão, acorda ele de novo e diz: olha, toma cuidado, irmão. Você acordou, já está dormindo. Toma cuidado com a arrogância. Toma cuidado. Deixa eu dizer para você, minha irmã, você está perto do seu marido, não coloca o ombrinho, você vai dormir, minha filha. A irmãzinha está... Aí começa a ver 2 pastores, 3, o pastor voando, etc. e tal. Não encosta, encostou, você vai dormir. Isso chama disciplina. Entende bem, irmão? Por que disciplina? Porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu preciso me disciplinar. A minha inclinação, irmãos, é comodismo. A minha inclinação é cochilar. Eu preciso me disciplinar, principalmente ouvindo a palavra de Deus. Na sonolência você vai acabar perdendo privilégios. O terceiro degrau, falando em sono, é um coração distante do coração do Senhor. Marcos capítulo 14, a partir do verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passe de mim esse cálice, porém não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando-se, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo, não consegui vigiar nenhuma hora. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Primeira coisa aqui que a gente vê no texto, uma coisa linda, a generosidade de Jesus. Jesus, conhecendo as fraquezas, as limitações de Pedro, de Tiago, de João, Jesus chama os seus discípulos para que orasse com ele, ou por ele. Jesus compartilha com seus discípulos, ainda que tão frágeis, a sua necessidade. Então aprenda a compartilhar com seus irmãos. Eu sei que você vai dizer, ele é fraco. Claro que é, todos somos, mas aprenda. O próprio Jesus nos ensina a compartilhar.
Não digo intimidades, intimidades você tem que compartilhar com alguém que seja muito íntimo, um amigo de muito tempo, alguém que se preocupe com você em termos espirituais, na sua caminhada com o Senhor. Estou dizendo seu colega de serviço não tem nada a ver com Deus, esse não vai te ajudar em nada. Mas compartilhe, Jesus compartilhe ainda sabendo, ele conhecia muito bem quem era Pedro, quem era João, quem era Tiago, e ele compartilha a dor do seu coração. Jesus não está brincando. Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. A NVI diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. A Bíblia, em linguagem de hoje, diz: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. A Revista Atualizada, século 21, diz: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. E a Bíblia Viva diz: a minha alma está esmagada pela tristeza a ponto de morrer. Jesus ama seus discípulos e expressa isso. Os discípulos dormem, e Pedro também dorme. Por que Pedro dormiu? Por que ele dormiu? Porque estava cansado? Não. Porque o coração de Pedro, dos discípulos, estava distante do coração do Senhor. Jesus compartilha como estava a sua alma, como estava seu coração. Eles deveriam absorver pelo menos um tiquinho. Se tivesse absorvido pelo menos um pouquinho, eles não teriam dormido. Mas o coração do Senhor estava tão distante do coração dos discípulos que ele, angustiado, ele ora. Os seus discípulos dormem. Por que dormem? Porque o coração estava distante. Quem está angustiado não dorme, verdade ou não é? Você já ficou angustiado? Você consegue dormir? Não consegue. Não consegue. Quem está vivendo um momento assim, como Jesus está, não consegue dormir, não consegue descansar, pode até deitar, mas não dorme. Aqui está o coração do Senhor e o coração dos discípulos. Pedro está com o coração distante do coração do Senhor. Como está seu coração, meu amado? Perto ou longe do coração do Senhor? Como está o seu coração? Perto ou longe do coração do Senhor? Aqui está Pedro dormindo. Acorda, irmão. Pedro dormiu também. Pedro é um camarada dado a cochilos, eu acho jóia isso. Em algumas situações que Deus trabalhou com Pedro, ele estava dormindo. Lembra quando Pedro foi preso, lá em Atos capítulo 12? Tiago havia sido morto. Pedro seria o próximo, certo? E Pedro estava dormindo. A diferença desse Pedro dormindo e aquele é que aquele estava descansando na vontade de Deus. O coração estava afinado com o coração do Senhor. Sabendo que ia morrer, ele estava cochilando. Será que você iria dormir sabendo que você vai morrer? Sabendo. É possível que você morra daqui a pouco, entende bem? Mas você não está sabendo. Já pensou se você soubesse? Eu vou morrer daqui uns dias, daqui a algumas horas. Pedro sabia, Tiago tinha morrido. E Pedro estava dormindo. Tem horário que é bom dormir. Tem momento que é bom, que é feito mesmo para dormir, mas tem momento que você tem que estar vigilante. Tem momento que você tem que estar vigilante. Jesus disse para Pedro: minha alma está profundamente abatida, eu estou angustiado. Minha tristeza é tristeza de morte. Está me matando, Pedro. Está me matando, Tiago. Está me matando, João. Eles ouvem isso e dormem. Ali era um momento de vigiar. Inclusive, Jesus diz: vigia, vigia. Nós temos o hábito de orar com os olhos fechados. Mas a Bíblia não ensina isso. É a gente que, para não ter distrações, etc e tal, Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia manda vigiar. Principalmente daqui a pouco, quando os irmãos estiverem
no banquete aqui, você vigia, irmão, né? Na hora, já viu acampamento, a oração lá na refeição? Por isso que ora antes e não depois. Vamos orar com o prato cheio, você pegou aquele bifão, quando você, cadê o bife? Não vigiou. A Bíblia ensina para estar atento, vigilante. Há momentos, meu amado, que não é momento para dormir, é momento para vigiar. Tem situações na sua vida que é momento de ficar esperto, bem atento, bem atento. Há momentos que a gente relaxa um tiquinho, mas há momentos que você tem que ficar vigilante. Vigilante. Nós temos um inimigo que não dorme. Ele não brinca. Ele veio matar, roubar e ele não brinca. Eu disse aqui que o diabo não é mineiro, de fato não é, mas aprendeu com os mineiros, comer pela beirada. Vai devagarzinho. Mingau está quente. Não, vai pela beirada. É assim que minha avó me ensinava, é mineira. Vai pela beirada. O diabo, ele é sutil. Vigia, irmão. Vigia. Pedro foi descendo os degraus. Toma cuidado. Vigia. Quarto degrau, carnalidade sofisticada. Versículo 43 em diante. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prenda-o, levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos deixaram e fugiram. Aqui está Pedro, descendo mais um degrau. Já tinha descido 3, aqui está no 4. Essa carnalidade sofisticada. Lembra quando Pedro disse: eu vou morrer com o Senhor. Eu não vou te negar. Pedro, então, daquele arrobo de espiritualidade, eu vou defender o mestre. Na verdade, é uma carnalidade sofisticada. Você conhece gente assim? Você já viu quando você defende uma causa de Jesus, mas não tem nada de espírito, não tem nada de Deus, é só carnalidade. Usando verdades, a motivação é até boa, mas a maneira como você faz é carnalidade pura. Aqui está uma carnalidade sofisticada. Pedro está defendendo o mestre. Jesus estava sendo preso. Logo depois já de Getsêmani, da oração, Jesus é preso ali. E Pedro tira a espada e corta a orelha do servo. Se você pegar capítulo 18 de João, você vai ver que o servo chamava Malco. Por que diz o nome dele? Provavelmente se tornou um cristão. Tá? Por isso está o nome dele, Malco. E Lucas diz que Jesus curou a orelha, tocou e curou a orelha de Malco. Pedro aqui queria defender Jesus, mas de uma maneira carnal, sofisticada. Aquele zelo sem entendimento, sabe? Aquele zelo que não tem entendimento de sabedoria, só questão apaixonada, só questão de é comigo mesmo, eu vou defender o mestre. E chegou lá e carnalidade pura, carnalidade sofisticada, defendendo o mestre.
O quinto degrau está no versículo 54, capítulo 14. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquietando-se ao fogo. Preste atenção, Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. Sabe esse negócio de vida cristã sem compromisso? Eu vou me envolver com a igreja, mas eu vou ser um cristão light. Eu vou servir, mas não, esse negócio assim de se envolver 100%. Não, eu vou, sabe como é que é? Eu vou frequentar a igreja, vou ali, escola dominical, etc. Aquele meu jeitinho light. Sabe seguir Jesus desse jeito? Você faz a sua agenda, eu vou seguir, mas não é bem assim, não pode. Sabe, eu não quero ser fanático. A irmã Marta, que mora lá em Paris, ela disse, anos atrás, que uma cristã reformada disse que era fanática. Sabe por quê? Porque ela ia todos os domingos pela manhã na igreja. A cristã reformada disse, você é fanática. Uma vez por semana, no domingo pela manhã. Você é fanática. Eu quero ser um cristão, mas eu não quero ser esse cristão. Eu quero ser um cristão maneiro. Você está entendendo? Eu quero saber conversar com as pessoas. Quero ter um compromisso com Jesus, mas com igreja mais ou menos. Sabe como é que é? Irmão, toma cuidado com isso. Pedro seguia Jesus de longe. A Bíblia ensina que a única maneira de você seguir Jesus é de perto. Lembra quando Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Jugo é canga, que colocava do lado do animal, o boi, dois animais para caminhar juntos, coladinhos assim. Jesus diz, ele é nosso irmão mais velho, é junto com ele, caminhando com ele. Esse negócio da agenda que eu vou servir, mas não vou me envolver tanto, deixa eu colocar na... Toma cuidado, meu irmão. Se Deus te dá a oportunidade, se envolva. Se Deus está chamando você, se envolva. A única maneira de você seguir Jesus é caminhar de perto. Olha para o teu irmão e diga assim, só de perto, irmão. Longe não tem jeito. Não dá para seguir Jesus de longe. Pedro seguia Jesus de longe, é para caminhar perto do Senhor e não longe. Aqui está Pedro seguindo Jesus de longe. E ainda no verso de número 54, há um outro detalhe aqui. Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, com os serventuários. Esquentava-se junto ao fogo. Esse fogo é estranho. São inimigos de Jesus. Pedro está ali se esquentando junto com gente que não tem compromisso com o Senhor. Olha outro degrau aí. Comunhão com o mundo. Está de bem com o mundo. Está sentando na roda daqueles que não têm compromisso com o Senhor e esquentando-se num fogo que não é o fogo de Deus. Aquecendo-se com um fogo que não é o fogo do Senhor. Está ali Pedro junto, acomodado, daqui a pouco está ali, ele está seguindo longe, daqui a pouco está ali, se esquentando com o mundão. O crente Raimundo, um pé na igreja, um pé na igreja não, está mais no mundo, irmãos. Se aquecendo com gente que não tem nenhum temor de Deus, nenhum compromisso com o Senhor. Comunhão com o mundo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda. Pedro está sentado, se aquentando, se aquecendo. E o sétimo aqui ao fundo do poço, é quando Pedro nega o Senhor. A partir do verso 66 e 72,
Diz o texto: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, as pessoas que ali estavam: esse é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praquejar e jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Aqui é o último grau. Chegou no fundo do poço. Pedro nega Jesus. Nega para uma criada, para uma escrava. Não é para a autoridade, não é para o imperador, não é para um soldado, mas ele nega para uma escrava. O que a escrava tinha de poder? Absolutamente nada. Ele nega. Aquele Pedro que estava defendendo Jesus diante de um exército ou de um grupo de soldados, agora está Pedro negando Jesus para uma escrava. Olha que constância. Negando Jesus. Pedro ouviu do Senhor. Ele ouviu do Senhor que aqueles que se envergonham de mim, eu me envergonharei na frente do meu Pai, diante do meu Pai. Pedro sabia da seriedade que era envergonhar, trair Jesus. Pedro sabia disso, que ele não deveria negar o Senhor, ele sabia muito bem disso. E Pedro nega o Senhor. E o galo canta. Lucas diz que aquele momento que o galo cantou, Jesus olha para trás no meio da multidão e encontra Pedro com os olhos desse tamanho, apavorado. Jesus olha, não é o olhar de condenação, mas Pedro havia traído aquele que o ama, e isso machuca, isso dói. Você trair alguém que apostou em você, você trair alguém que te chamou para uma caminhada diferente, você trair aquele que te amava, as últimas consequências. Aí Pedro sai dali e chora amargamente. Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, e aí diz o anjo a Maria: vai, anuncia aos meus discípulos e a Pedro. Porque a essa altura, Pedro achava que não tinha mais solução para a sua vida. Pedro achava que o Senhor não iria mais querê-lo como discípulo. Ele negou Jesus, chegou no fundo do poço. Pedro achava que o Senhor ia deixar ele de lado. Mas o Senhor não desistiu de Pedro. Amém ou não? O Senhor não desiste de você, meu irmão. O Senhor não desiste. O Jesus que disse: tu és Cefa e tu serás Pedro, ele cumpre a palavra. É ele quem age, é ele quem faz. E ele vai ao encontro de Pedro. Se você pegar os relatos do encontro de Jesus, o ressuscitado com os seus discípulos, todos estavam em situação de fragilidade. Todos eles estavam arrebentados. Todos eles. Os 2 discípulos em Emaús perderam o sonho, estão numa caminhada triste. Tomé negou o Senhor, dizendo que não iria, não acreditava, só se tocasse. Ele não confiava nem nos olhos, só se tocar. Incrédulo. Jesus vai onde eles estavam, e Jesus vai ao encontro de Pedro. Vai ao encontro de Pedro e a Pedro.
Abra sua Bíblia em João capítulo 21. O texto diz do encontro de Jesus com Pedro. Capítulo 21, deixa eu pegar o texto aqui. Os primeiros versículos. Os primeiros 19 versículos. Para você dormir bem, ouvindo a palavra de Deus. É um bom sono, né? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Olha, influência do líder, tá? Positivamente e negativamente. Nós vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus amava, e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e havia também pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. Esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Os outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou a 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele perguntou: sim, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, verdade vos digo que quando era mais moço, você se cingia e andava onde queria, mas quando você for velho, estenderás as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Amém, amados? Sobreviveram? Ficaram acordados? Glória a Deus, né? Ler texto bíblico dá sono, né? Jesus foi ao encontro de Pedro. A cena é linda, irmãos. Primeiro, o fato de Jesus mandar lançar as redes. Lembram? Lá, capítulo 5 de Lucas, quando eles ficaram a noite inteira e não pegaram nada. E Jesus chegou e falou: olha, lancem a rede mais adiante. E Pedro, há uma tradução antiga que diz assim, que Pedro falou para Jesus: eu vou lançar a rede. Jesus disse as redes e Pedro disse a rede. Isso é,
Nós pegamos a noite, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Nós sabemos como funciona a pescaria. Nós conhecemos, o senhor é carpinteiro, o senhor não conhece essa matéria. Mas, sobre a tua palavra, o que o senhor pediu, nós vamos lançar uma rede. O senhor vê que não tem peixe. E quando ele lança, a rede vem cheia. É aí que Pedro diz: Senhor, se afasta de mim que eu sou pecador. É interessante, irmãos, quando nós reconhecemos o erro, ou pecamos, a tendência é nossa se afastar. É aí que a gente precisa de Jesus. Aí. A tendência é nossa se afastar. E aqui está a mesma cena. E aí João diz para Pedro: é o Senhor que está aí. Aí Pedro ele estava não totalmente nu, evidentemente, mas ele se envergonha, coloca uma roupa e pula dentro d'água. Pedro ficou desvairado. E aí Pedro ainda está distante. Notem, irmãos, que Jesus está preparando a refeição para os discípulos. Ele pergunta aos discípulos: que vocês têm alguma coisa para comer? Eles dizem: não temos nada. Então joga de novo a rede. Eles jogam. Quando eles chegam, Jesus já tinha preparado pão e peixes. De novo, olha a cena. É fogo de novo. Lembram que Pedro havia negado Jesus? Antes ele estava já se aquentando num fogo estranho, agora o fogo é santo. É Jesus quem preparou. Olha a cena. Tudo isso vai trazendo a memória de Pedro. Olha o Senhor tratando comigo. Olha o Senhor falando no meu coração. Quando Pedro lançou a rede lá em Lucas 5, Jesus disse a Pedro: você vai ser, eu vou fazer de você pescador de homens. Eu vou fazer. O Senhor não desistiu. Agora está Jesus restaurando a vida e a vocação de Pedro. A vida e a vocação de Pedro. Pedro achava que não tinha mais solução para ele. Pedro achava: o Senhor não tem mais projeto para a minha vida. Já era. Eu neguei o Senhor, cheguei no fundo do poço. E eu lembro das palavras do Senhor, que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai. E eu ouvi isso. Não há solução para mim. Eu vou viver a minha vida, levar a minha vida, porque o Senhor esqueceu de mim. Notem a terceira vez. Ainda Jesus não tinha tratado especificamente com Pedro. Por isso Pedro disse: eu vou pescar, vou voltar à minha vida. Eu sei que Jesus ressuscitou, mas não tem mais projeto para mim. Para mim não existe mais possibilidade. O Senhor esqueceu de mim. Eu sei que Ele ressuscitou, mas não há chance mais para mim ser um pescador de homens. E aí Jesus vai em encontro, fogo, peixe, e aí Jesus conversa com Pedro: você me ama? Pergunta 3 vezes, porque Pedro havia negado 3 vezes. E Pedro diz: o Senhor sabe, Senhor, que eu te amo. O Senhor me conhece, sabe que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Ô irmão, você que diz que ama o Senhor, cadê as ovelhas de Jesus? Você cuida delas? Ah, eu amo o Senhor, mas e o relacionamento com seus irmãos? E aí? Você sabe que todos nós temos sentimento pastoral, não só pastor não. Você é responsável pela vida do seu irmão. Você tem responsabilidade diante de Deus em relação a ele. Esse negócio de achar que é responsabilidade do pastor de cuidar, minha sim, é verdade, mas você também é pastor dos seus irmãos. Toda ovelha tem um sentimento pastoral. Toda ovelha tem um sentimento pastoral. Olha para o teu irmão e diga assim: toda ovelha tem um sentimento pastoral. Toda ovelha se preocupa com o seu irmão. Você viu, irmão? Vai tratar. Ah, eu vou levar para o pastor. Não. Vai tratar. A Bíblia diz: se você vê teu irmão, vai tratar com ele. Depois você chama mais 2. Se ele continuar, aí ele tem que ser disciplinado pela igreja, porque continua como cínico. Mas é responsabilidade sua. Nós não temos o espírito de Caim. Caim que disse: o que eu tenho com meu irmão, não tenho nada com ele. Isso é problema dele. João disse que nós não temos esse espírito.
Nós temos o Espírito Santo, que é cuidar uns dos outros. Então é responsabilidade sua. Você viu, irmão? Vai tratar. Você viu? Vai tratar. Vai conversar com ele. Vai conquistar teu irmão. E quando você conquista teu irmão, você conversa com ele, você conquista o irmão. É responsabilidade sua. Ah, eu não tenho nada. Aí usa aquele versículo de para-choque caminhão. Cada um por si, Deus por todos. Isso não tem na Bíblia, irmão. É responsabilidade sua. Você me ama? Cadê as minhas ovelhas? Jesus restaura a vida de Pedro, o ministério de Pedro. Jesus vai ao encontro de Pedro. Pedro estava lá no fundo do poço. Jesus foi ao encontro de Pedro e restaurou a vida e a vocação de Pedro. Irmão, Deus te trouxe aqui, quem sabe, para restaurar a sua vida e a sua vocação. Deus tem um chamado para você, meu querido. O Deus que falou lá alguns anos atrás é o mesmo hoje. Se Ele falou, ouça a palavra dEle, Ele cumpre a palavra dEle, Ele vai ao seu encontro sim, Ele não desistiu de você, Ele continua o mesmo. Mesmo que você tenha chegado no fundo do poço, o Senhor foi lá e o Senhor está falando para você, eu não desisti de você, eu não desisti de você, eu te amo. Eu não desisti de você. E a Pedro. Isso marcou o coração de Pedro. Quem sabe essa palavra sirva para você. Tira o nome Pedro e a João e a Benedito, coloca o seu nome aí. Quem sabe você está lá embaixo. Mas esse culto da ressurreição é culto da restauração de vidas. Ele é poderoso para mudar a sua vida, resgatar a sua vida e resgatar a sua vocação. E Deus dá o vale-brinde para Pedro. Jesus disse para Pedro, Pedro, você vai ser pescador de homens. E olha, a coisa vai ser tão linda na sua história, que até a tua morte vai glorificar o Senhor. Até a tua morte vai glorificar o Senhor. Você lembra que você estava disposto a morrer? Você lembra disso, Pedro? Agora sim, caminhando pertinho comigo, aprendendo comigo, a conquistar gente para o Senhor, você vai ter uma morte que vai glorificar o Senhor. Aquilo que parece ser uma derrota, aquilo que parece ser o final, não. Você vai glorificar a mim na sua morte. Quando você era novo, você andava por onde você queria, você vestia a roupa que você queria. Mas quando você ficar mais velho, você vai ser preso, você vai ser cingido e você vai morrer. Você vai glorificar o Senhor. Diz a tradição que Pedro morreu crucificado e cabeça para baixo. Porque Pedro não se viu digno de ser crucificado como o Senhor foi. E ele pediu, quero ser crucificado cabeça para baixo. O que nós achamos, nossa, cruel derrota, glorificar a Deus mesmo na morte. E a Pedro, Deus foi ao encontro de Pedro. Quem sabe essa sua história, Deus te chamou aqui para falar isso ao seu coração. Ele é poderoso para restaurar a sua vida e a vocação que Ele tem para você. Ser bênção onde Ele te colocou. Aí no seu trabalho, aí na sua luta, mas também, quem sabe, Deus já falou ao seu coração, Ele quer você envolvido com ministério integral. Ser um pastor, ser um missionário, ser alguém que separado para essa vocação especial. Ele está te chamando, dizendo, você é meu, e eu quero você na minha obra.
Lembra quando você ouviu isso alguns anos atrás? Pois é, está dizendo para você, eu não esqueci de você. Você é meu. E eu tenho um propósito singular para você. Amém, amados? Vamos ficar em pé e vamos orar. Nesse culto da ressurreição, é um culto de restauração. Se Deus falou ao seu coração, eu queria que você viesse à frente. Eu quero orar por você. Quem sabe você se identificou com Pedro nos degraus aí, descendo, se distanciando. Não sei onde você está, mas se distanciou do Senhor, coração distante dele. Quem sabe você está assim. Você é só um religioso de fim de semana, não tem nenhum compromisso com ele, está seguindo Jesus de longe. Eu não quero compromisso com Jesus, eu quero só, assim, vou para a igreja, não mais nada, sou um cristão light. Não existe. Ou você é, ou você não é. Ou é tudo ou é nada. Quem sabe o Senhor falou ao seu coração. Quem sabe Deus trouxe aqui para restaurar a sua vida, irmão. Restaurar a sua vida. Restaurar, inclusive, a sua vocação. E se você quiser orar comigo, vem à frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem à frente. Nós queremos orar juntos aqui. Você estará colocando aí que Deus falou ao seu coração, enfim. Deus sabe aí da sua caminhada, da sua luta. Deus sabe da sua história. Vem à frente, nós queremos orar. Você estará dizendo ao Senhor que está aqui presente, vindo a Ele e trazendo aí a sua luta, a sua dificuldade, o seu desejo, aquilo que Ele falou para você, que Ele quer mudar a sua história, que Ele quer reafirmar o chamado dEle para você, no envolvimento mais preciso com a obra dEle. Vem à frente, eu quero orar com você, meu amado, vem à frente. E você que está vendo alguém aqui à frente, que você conhece a história, tem orado por ele, venha você também, dá um abraço nele, diz, ô irmão, estamos junto aí, estamos junto nessa, estamos junto nessa. Se você conhece algum desses irmãos que está aqui à frente, vem à frente também, dá um abraço nele, diz, eu vou estar orando por você, estou junto com você, você não está sozinho ou sozinha. Venha orar junto com esse amado. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar. Quem sabe agora que abaixamos as cabeças aí, fechamos os olhos, você tem a coragem de tomar a posição de vir à frente. Agora que ninguém está vendo, venha, meu amado, venha à frente. E se Deus falou ao seu coração, o desejo do coração de Deus é abençoar a tua vida, não é humilhar, não é pisar em você, é te abençoar, é que você saia daqui nesse culto de ressurreição restaurado. E a Pedro, essa palavra é para você. Tira o nome de Pedro, coloca o seu nome. O Senhor tem essa mensagem para você, meu amado, direcionado para você, para restaurar a sua vida. Você que está distante, você que, quem sabe, tem até negado o Senhor, a solução para você, Deus não desistiu de você. Deus bendito, nós queremos te agradecer por esta manhã. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para adorar-te, para louvar-te, Senhor, como fizemos, cantando verdades, ó Deus, ao Senhor, elogiando o teu nome, reconhecendo a tua majestade, mas também estamos aqui para ouvir a tua palavra.
Senhor falou ao nosso coração. O Senhor falou ao nosso coração. O Senhor falou ao meu coração. Estou aqui, Senhor, diante de Ti. Cumpra-se, Senhor, a Tua palavra na minha vida. Restaura a minha vida. O Senhor sabe os degraus que desci. O Senhor sabe onde eu estou. Restaura a minha vida, Senhor. Restaura a minha vida. O Senhor não desistiu de mim. O Senhor me trouxe aqui para me abençoar com esta palavra. Porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor jamais me abandonará. O Senhor jamais se envergonhará de mim, ainda que tantas vezes eu tenha entristecido teu coração. Mas Deus, eu quero hoje uma caminhada diferente. Quero uma caminhada diferente, Senhor. Assim como o Senhor fez com Pedro, faz comigo. Faz comigo, Senhor. Eu quero ser bênção. Eu quero cuidar das ovelhas que o Senhor colocou à minha volta. Eu quero dar um bom testemunho onde estou, em casa, no trabalho, de volta em volta daqueles que estão comigo. Eu quero viver a autenticidade de vida cristã. Eu quero ser não um falso, não incoerente, não inconstante, mas um cristão verdadeiro. Deus bendito. Quem sabe o Senhor trouxe aqui também gente à frente para a restauração da vocação. Esse que o Senhor chamou para algo especial. Esse que o Senhor tem falado ao coração dele. Hoje ele está aqui à frente, tomando essa posição de ser um obreiro do Senhor. De ser alguém que caminha com o Senhor e serve ao Senhor de maneira integral. Alguém que se separou para abençoar os outros na dependência do Senhor. Que assim seja, Senhor, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Que a história seja diferente a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Porque o Senhor muda as histórias. O Senhor transforma vidas. O Senhor restaura vidas. O Senhor veio onde eu estou para tirar-me do meu comodismo, da minha apatia, da minha indiferença, para a vida de aventura, caminhando com o Senhor, sorrindo e chorando, mas caminhando com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Deus abençoe os amados. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.